Olá! Hoje nós vamos falar sobre povos, culturas nas terras banhadas pelo Mediterrâneo. Os contatos entre os romanos e os germanos foram demorados e frequentes. Os contatos entre esses povos incluíam interações, adaptações e também o preconceito ou a exclusão. Um exemplo de interação foi o caso de Estilicão, um governo que chegou ao posto de general no exército romano. Além disto, a filha de Estilicão casou-se com o imperador romano Honório. Mas a relação entre germanos e romanos também foi marcada por preconceitos. Os romanos chamavam os germanos de bárbaros, porque falavam uma língua diferente da sua e desconhecia os seus costumes. Isto ocorria porque os romanos se consideravam civilizados e, por sua oposição, viam os germanos como selvagens, incultos, seres inferiores a eles. Portanto, você já ouviu alguém gabar-se de sua superioridade? Você já se considerou superior a uma outra pessoa? Como você avalia o preconceito? Que outro significado tem a palavra bárbaro? É algo de se pensar. A partir do século III, no entanto, uma crise prolongada, motivada por fatores internos e externos, desorganizou o Império Romano e contribuiu para a desagregação. Internamente, a raiz da crise estava nos gastos crescentes do Império Romano para conservar províncias, pagar funcionários e manter soldados em toda a sua extensão de fronteira. Para cobrir estes gastos, os imperadores romanos aumentaram os impostos sobre a população e desvalorizaram a moeda. Como na época não havia dinheiro em papel, diminuía a quantidade de metal, ouro ou prata em cada moeda. Assim, o governo romano economizava metal, mas o dinheiro de cada pessoa passava a valer menos e os preços subiam e não se encontrava mais trabalho nas cidades. Com isso, seus habitantes passaram a ter dificuldades para sobreviver. Além disso, ocorreu também um aumento da insegurança nas cidades romanas, devido à pressão dos germanos nas fronteiras do império. Empobrecidos pela crise econômica e com medo dos germanos, muitos moradores de cidades se mudaram para o campo em busca de abrigo e trabalho, e as cidades se esvaziaram e a Europa viveu um processo de ruralização. Como no campo as terras cultiváveis estavam nas mãos dos grandes proprietários, os pobres que para lá foram passaram a trabalhar para eles na condição de colonos. O colono era um trabalhador que cultivava um pedaço de terra do proprietário e, em troca, entregava a ele uma parte de sua colheita como pagamento pelo uso da terra. A essa relação de trabalho dá-se o nome de colonato. A crise econômica enfraqueceu o governo imperial, que por vezes ficava sem pagar seus soldados ou atrasava os seus salários. Aproveitando-se dessa situação,
Generais ambiciosos, nascidos nas províncias romanas, marcharam sobre Roma com seus soldados e tomaram o poder à força. Nesse tempo, o assassinato de imperadores tornou-se um fato comum e a anarquia militar tomou conta do império. Alguns imperadores, no entanto, buscavam soluções para a crise. Um deles, de nome Diocleciano, criou em 285 a tetrarquia, um modelo de governo de 4 imperadores, cada um responsável por uma grande região do império. Essa reforma surgiu efeito, mas assim que o Diocleciano deixou o poder por motivo de doença, os generais do exército voltaram a disputar o cargo de imperador. Outro imperador que buscou soluções para a crise foi Constantino. Além de combater os germanos com eficiência, por motivos de segurança, ele mudou a capital do império para Bizâncio, cidade que, em sua homenagem, passou a se chamar Constantinopla. Outra tentativa de solucionar a crise e facilitar a administração foi feita por Teodósio. E em 395, ele dividiu o território romano em 2 partes: Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. E a partir do século III, como vimos, o Império Romano entrou em uma crise prolongada. Para muitos romanos empobrecidos, em consequência da crise, a religião oficial e o culto ao imperador já não traziam conforto espiritual ou esperança de dias melhores. Então, passaram a buscar remédio para suas aflições em outra religião. Foi justamente nesta época que o cristianismo se expandiu, se consolidou. Para isso contribuíram os ensinamentos de Jesus. Segundo o Novo Testamento, Jesus, filho de Maria e José, nascido em Belém, lugarejo próximo a Jerusalém, na Judéia, e na época era uma província do Império Romano, sob o governo de Otávio Augusto. Aos 30 anos, dizendo ser o Messias esperado, Jesus começou a percorrer as aldeias e cidades da Judéia, pregando o amor ao próximo, a humildade e a igualdade entre as pessoas, e prometendo aos justos o paraíso. Com isto, conseguiu um grande número de seguidores entre os judeus pobres. E em suas pregações, Jesus propunha a adoração a um só Deus, único e universal, opondo-se com isso à crença de vários deuses romanos. Afirmava ser o Messias, que trazia felicidade eterna a quem merecesse, e se opunha à violência e prometia vida eterna. Por isso, e pela acusação de se dizer rei dos judeus e de pregar contra as autoridades, Jesus foi condenado à morte na cruz pelos romanos. Após a sua morte, os apóstolos, com destaque para Paulo e Pedro, passaram a transmitir seus ensinamentos aos povos do império, já que a proposta cristã era uma religião universal. Com a promessa de um mundo melhor, animado pelas pregações dos apóstolos, a exemplo de Paulo e por obras de caridade, o cristianismo começou a se expandir entre diferentes grupos sociais e povos, como os gregos, os romanos, os samaritanos e entre outros. A região ao redor de todo o mar Mediterrâneo, e por tantas pessoas pobres se converteram, porque tantas, pessoas pobres se converteram ao cristianismo. Os pobres buscavam na religião de Jesus a esperança de conseguir o paraíso.
Para eles, que formavam a maioria dos primeiros cristãos, o imperador era o anticristo e Jesus era a salvação, a felicidade eterna em outra vida. Conforme o cristianismo se expandia, as autoridades romanas passavam a persegui-lo. A perseguição aos cristãos aconteceu por mais de 2 séculos e incluiu a execução pública e crucificações, exposições às feras famintas para serem devorados e destruição de suas igrejas. Existindo a perseguição romana, os cristãos reuniram-se nas catacumbas, galerias subterrâneas, onde oravam e sepultavam seus mortos. Apesar de perseguido pelo governo romano, o cristianismo, com sua crença na vida após morte, continuou atraindo pobres, remediados, ricos, homens e mulheres e até mesmo as autoridades romanas. E com a crise do século III, o cristianismo se consolidou como uma religião com grande número de seguidores em todo o império. Inicialmente, os imperadores, alarmados, intensificaram as perseguições aos cristãos. Posteriormente, perceberam que era melhor aliarem-se a eles a fim de conservar o seu poder. E em 313, o imperador Constantino concedeu liberdade e culto aos cristãos por meio do Edito de Milão e, antes de morrer, resolveu batizar-se. A consagração do cristianismo deu-se no governo de Teodósio, que em 380 transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. E nascido entre os pobres, o cristianismo passava a ser agora uma das colunas de sustentação do Estado romano, que passou a ser chamado do Império Romano Cristão. Germanos era o nome dado aos habitantes da Germânia, região da Europa parcialmente limitada pelos mares Bálticos e do norte pelos rios Reno e Danúbio. Os germanos eram divididos em vários grupos: alamanos, burgúndios, francos, godos, jutos, estrogodos, saxões, suevos, vândalos, visigodos, entre outros. E eles possuíam culturas diferentes entre si, mas tinham em comum o fato de serem povos guerreiros e agricultores. O germano devia se preparar para a guerra desde pequeno, e nisto era ajudado pelo pai. Ao tornar-se um guerreiro, recebia honra e reconhecimento da comunidade. O jovem passava então a integrar um comitatus, isto é, um grupo de guerreiros unidos e a um chefe militar a quem devia servir e honrar. O chefe devia ser servido e honrado, pois era o elemento-chave da comunidade guerreira germânica. Ao chefe cabia o mérito da vitória. Além da fidelidade do chefe, os germanos valorizavam também a coragem nos campos de batalha. Quando um guerreiro era vencido, se matava no campo de batalha ou se escondia na floresta, esperando nova oportunidade de guerrear. Com o aumento das guerras contra os romanos, os chefes dos comitatus foram ganhando riqueza e poder, e alguns deles tornaram-se reis. É importante, que se diga que a penetração dos germanos no Império Romano foi lenta e gradual. Desde os primeiros tempos do Império Romano, os contatos entre romanos e germanos foram frequentes e muitas vezes pacíficos. Entre os séculos I a IV, os germanos foram entrando no Império Romano de diversas formas.
na função de soldados, chegando a ocupar os mais elevados postos do exército romano. A partir do século III, os romanos aceitaram em suas fileiras regimentos inteiros, formados por germanos, que eram alanos, ortogodos, entre outros. Em troca de serviço militar, eles recebiam terras. Esses germanos eram chamados pelos romanos de federados, e alguns soldados germanos chegavam a generais do exército. Na condição de agricultores, trabalhando nas grandes propriedades romanas como colonos. Também por meio do comércio, os germanos forneciam trigo, madeira e peles para os romanos e compravam deles ferramentas e armas. E por meio de casamentos entre pessoas desses povos, Durante os séculos de contato, ocorreram inúmeras trocas culturais entre germanos e romanos, e essas trocas eram facilitadas pelos casamentos entre eles e pela participação dos germanos no exército romano. Os germanos assimilaram costumes, valores e técnicas de construção civil dos romanos, e muitos chefes deles se converteram ao cristianismo antes e depois de esta ser a religião oficial do império. Os germanos, por sua vez, influenciaram a cultura material e a língua oficial do império, o latim. Introduziram no latim termos, expressões de suas línguas maternas, técnicas apuradas de trabalhos em metal. Suas joias, elmos, espadas, capacetes, coroas e braceletes eram muito admirados pelo mundo romano. Depois do longo tempo de contato entre estes povos, nem os romanos nem os germanos eram mais os mesmos. No final do século IV, porém, um fator novo veio acelerar o processo histórico. Os hunos, povo nômade vindo da Ásia Central, que atacaram os germanos. Ao serem pressionados pelos hunos e interessados nas terras e tesouros dos romanos, os germanos intensificaram seus ataques a Roma. E em 378 d.C., o imperador romano Valente foi derrotado pelos visigodos. Os visigodos, um dos povos germanos, passaram a viver de modo independente dentro do Império Romano. Em cerca de 405, vários outros grupos germanos, liderados pelos vândalos, suevos, alanos, cruzaram o rio Reno. E em 410, os germanos saquearam Roma e partiram levando ouro, pedras preciosas, tapetes. Os portões da cidade foram abertos pelos próprios escravos dos romanos. E por volta de 439, outro grupo germano, os vândalos, invadiu Cartago, província romana situada no norte da região. E em 445, os germanos atacaram e saquearam Roma. E por uma semana, finalmente, em 476, os germanos conquistaram Roma e puseram fim ao Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, no entanto, resistiu à invasão germânica e conseguiu sobreviver por mais de 1000 anos com o nome de Império Bizantino. O Império Bizantino era extenso e abrigava povos de diversas culturas e línguas, mas tinha o grego como língua oficial. Constantinopla, sua capital, tinha uma posição geográfica privilegiada. Ficava na entrada do Mar Negro, entre a Europa e a Ásia, e era a passagem obrigatória de importantes rotas comerciais
que ligavam o Oriente ao Ocidente. A fama de Constantinopla devia-se principalmente ao seu intenso comércio. Conhecido como Porta do Oriente, a cidade era o ponto de encontro de pessoas e mercadorias de várias partes do mundo. Da China vinha a seda, da Índia e do Ceilão, e as famosas especiarias, cravo, pimenta do reino. Esses produtos, mais as joias e as imagens religiosas fabricadas pelos bizantinos, eram exportados para o Ocidente com grande lucro. Como quase tudo no Império Bizantino, a política também tinha a ver com a religião. O imperador era considerado o representante de Deus na terra e era a maior autoridade nos assuntos terrenos, como a guerra e a administração, e nos religiosos também. Para os bizantinos, a autoridade do imperador provinha de Deus, e o Império Bizantino era uma teocracia, do grego theos, Deus, e kratos, poder. Era o imperador bizantino quem escolhia o patriarca, o cargo mais alto na igreja bizantina. Depois do imperador, o patriarca era o homem mais poderoso do império. O governo do imperador Justiniano e sua esposa Teodora marcou a história do Império Bizantino. O governo de Justiniano empenhou-se em restabelecer a unidade do Império Romano, reconquistando as terras perdidas pelos germanos. Para os germanos, e conquistaram parte do norte da África, aos vândalos e a Península Itálica, aos ostrogodos e ao sul da Espanha, e aos visigodos, passando com isso a controlar boa parte do mar Mediterrâneo. Essas conquistas, no entanto, custaram caro aos bizantinos. Para cobrir os gastos com a guerra e a manipulação dos novos territórios, o imperador passou a aumentar cada vez mais os impostos, o que provocou forte descontentamento e revolta. Os bizantinos eram cristãos e viviam intensamente o cristianismo. As festas oficiais, como a coroação de um imperador, tinham sempre um caráter religioso. Os aniversários das pessoas eram comemorados 2 vezes ao ano, um no dia do nascimento e outro no dia do santo cujo nome a pessoa adotou. Quem faltava à missa por 3 domingos seguidos era expulso da igreja. E no Império Bizantino, os ícones, como as imagens pintadas e esculturas de Cristo, da Virgem, eram muito populares e serviam como estímulos à devoção. E os principais fabricantes de ícones eram os monges, que enriqueciam com essa atividade. E em 726, movido por razões religiosas e políticas, o imperador bizantino Leão XIII proibiu o culto às imagens religiosas e ordenou a destruição de ícones em todo o império. Quando as imagens começaram a ser destruídas, populares reagiram de forma violenta aos iconoclastas, e em vários pontos do império explodiram revoltas, muitas delas lideradas por monges e interessados em derrubar o governo imperial. O imperador mandou reprimi-las duramente. Decorreu daí uma guerra civil que se prolongou até 843, quando a imperatriz Irene restabeleceu o direito de culto às imagens. Com o tempo, o cristianismo dos bizantinos foi trilhando um caminho próprio. A língua da missa era o grego, os rituais apelavam aos sentimentos e negociava-se a existência do purgatório.
Conforme o cristianismo bizantino se diferenciava do romano, as divergências entre os patriarcas e o Papa iam aumentando, já que ambos se consideravam dirigentes supremos da cristandade. As relações entre o patriarca e o Papa pioraram de tal ponto que em 1054 ocorreu o rompimento. A Igreja cristã dividiu-se em duas: a Igreja Católica Apostólica Romana, liderada pelo Papa, e a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, dirigida pelos patriarcas. E essa divisão ficou conhecida como a Cisma do Oriente e perdura até hoje. Este cristianismo, chamado de ortodoxo, expandiu-se com as fronteiras do império. Conforme ampliaram suas conquistas, os bizantinos foram evangelizando e convertendo povos eslavos ao cristianismo. Enquanto o Império Bizantino conquistava terras no Ocidente, na Arábia surgiu um líder que fundou uma nova religião monoteísta, o islamismo. Pregando a crença em um único Deus, Maomé reuniu em sua volta um grupo de seguidores, os muçulmanos. Isso desagradou comerciantes locais que lucravam com os peregrinos que iam à cidade de Meca a adorar os deuses nos quais acreditaram. Então, os comerciantes passaram a perseguir Maomé, que por isso se mudou de Meca para Iatrebe, chamada depois de Medina, cidade do profeta. Esse episódio, a Hégira, ocorreu em 622 e foi escolhido pelos muçulmanos como ano 1 do seu calendário. Depois, Maomé e seus seguidores conquistaram Meca pela força das armas. Em 630, fato que marcou o nascimento do Islã, palavra derivada do árabe que significa submissão total a Deus. Meca tornou-se desde então capital da religião muçulmana. Ao falecer em 632, Maomé já tinha conseguido unir em torno do islamismo as populações árabes das cidades, dos desertos, e ao mesmo tempo havia criado um Estado árabe. A religião criada por Maomé é chamada de islamismo e o seu principal fundamento é a crença no único Deus monoteísta. O islamismo é uma religião simples e este é, com certeza, um dos motivos de sua rápida expansão pelo mundo. E todo mundo muçulmano deve crer no único Deus, Alá, e seguir os ensinamentos de Maomé, seu mensageiro. Orar 5 vezes ao dia com o rosto voltado para Meca. Dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que possuem. Jejuar durante os 30 dias do Ramadã, mês do jejum. O fiel não deve ingerir nem alimento nem água do nascer ao pôr do sol. Ir a Meca ao menos uma vez na vida, caso tenha recursos financeiros para isto. Após a morte de Maomé, os primeiros califas empenharam-se para expandir o islamismo para além da Arábia. Entre os fatores de expansão muçulmana estavam o interesse no controle das vias de comércio por terra e por mar através do Mediterrâneo. A Jihad, a Guerra Santa para converter os infiéis, nome dado às pessoas de outras religiões. E a crença de que quem morresse lutando pela expansão do islamismo ganharia o paraíso. Sobre a liderança dos omíadas, os muçulmanos conquistaram grandes porções de terras a leste e a oeste.
Partiram do continente africano, tomando a Península Ibérica, e nessa península foram finalmente detidos pelos guerreiros francos na Batalha de Poitiers, em 732. A conquista de terras e pontos chaves do comércio pelos árabes se deu numa velocidade espantosa em 100 anos, e a contar da morte de Maomé, formaram um imenso império que ia desde as fronteiras da China a leste até o extremo oeste da Europa. Com a expansão do Império Islâmico, a conquista do norte da África, a Espanha e da Cilícia e a metade do sul do Mediterrâneo tornou-se um lago muçulmano. Várias cidades sob domínio islâmico, como Alexandria e Tunis, no norte da África, renasceram para o comércio e a comunicação através do grande mar. Os moradores dessa cidade dependiam de alimentos, matérias-primas, como fibras, têxteis e metais, vindos de longe, e ao mesmo tempo seus artesãos produziam bens para exportação. Os tunisianos, por exemplo, dependiam de grãos da Cilícia e exportavam linho e artigos e algodão para aquela ilha. A Espanha Islâmica obtinha grãos no Marrocos e vendia para os marroquinos tecidos, cerâmicas, artesãos em metal. Naquela época, os mercadores já usavam notas de crédito e cheque para comprarem à vista ou à prestação. Mesmo sob a liderança muçulmana no Mediterrâneo, o comércio bizantino continuou vivo e os mercadores bizantinos continuavam comerciando com o Oriente via Itália, Oriente e o Mar Negro. Os mercadores da Venezuela, da Itália, também se arriscaram por mares. Muçulmanos levando e trazendo mercadorias. Assim, no século VIII e IX, o Mediterrâneo era cruzado por comerciantes árabes, muçulmanos, bizantinos, judeus, sírios, africanos, gregos, italianos. Ou seja, mercadores do Oriente, da África e da Europa circulavam pelo grande mar, levando e trazendo mercadorias. Esses mercadores também não trocavam apenas mercadorias pelo Mediterrâneo. De porto em porto, iam levando e trazendo tantas ideias, práticas, línguas, religiões e saberes. E foi pelo Mediterrâneo, por exemplo, que obras de medicina e filosofia gregas chegaram ao sul da Espanha e de lá foram levadas para a Itália.